E aí pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bergamini para o canal Motor News, para a TV Mais Pará. E eu tenho aqui comigo o BMW X4, só que não, esse aqui é o Fiat Fastback, que teve a sua traseira claramente inspirada na traseira do SUV Coupé da BMW. Isso é ruim? Não, isso é muito bom. O resultado visual do Fiat Fastback ficou muito agradável, ficou muito moderno e ficou bem diferente dos outros modelos do mercado nessa faixa de preço e nessa categoria. Então, se você se interessa por esse carro, se você gosta de SUV com essa pegada coupé mais esportiva, não perca esse vídeo, tá? E não esqueça de deixar o like, de curtir o vídeo, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos lá, Fiat Fastback na versão topo de linha, esqueci de falar, é o Limited Edition, com o motor 1.3 turbo de 185 cavalos. Vamos lá, conhecer mais desse lançamento da Fiat, que é o carro de passeio mais caro da Fiat no Brasil, tá? Mais caro que ele, a Fiat só tem a picape Toro. Vem comigo. Então vamos fazer um vídeo diferente, começando aqui pela traseira. Normalmente eu mostro primeiro a frente do carro, mas o grande destaque desse carro está aqui atrás. É a traseira, com o teto com uma caída bem suave, uma traseira bem maciça, bem volumosa aqui, que realmente lembra o SUV Coupé da BMW, o X4 e até o X6, só que aí ele já é bem menor, e tem essas lanternas alongadas, né, que começam lá no meio da lateral do paralama traseiro e chega até aqui, toda em LED, tanto a parte da luz de freio quanto o pisca, a luz de ré, o elemento refletivo ali. Você tem esse detalhe cromado aqui nessa versão, né, que é a topo de linha, como eu falei, é a turbo 270, motor 1.3, né, 270 é o torque, 27 kg de torque, powered by Abarth. Abarth, para quem não sabe, é a divisão de carros esportivos da Fiat. Todo carro que tem uma pegada mais radical, mais esportiva, leva essa marca Abarth. São os primeiros modelos com essa assinatura no Brasil. Já chegou o Pulse e agora está chegando o Fiat Fastback. Então, como essa aqui é a versão com uma pegada mais esportiva, você tem aqui o logo da Fiat em cinza fosco, né? O nome Fastback também em cinza fosco. Só vai ter esse elemento cromado aqui no para-choque, que tem também os sensores de estacionamento ali na traseira. Essa versão a topo de linha, como eu já disse, vem com belas rodas de 18 polegadas, calçada aqui com pneus 215 45 18, e apesar de ser um carro com 185 cavalos, com essa pegada esportiva, tem freios a tambor na traseira. Então a Fiat dá de um lado, mas tira do outro. Um carro desse aqui merecia freios a disco nas quatro rodas, mas por uma questão de economia de escala, a Fiat optou pelos freios a tambor na traseira. Um dos destaques desse carro, que a Fiat vem reforçando, batendo bastante nessa tecla, está aqui dentro, olha. Um porta-malas que a Fiat declara de 600 litros, mas pelas medições padrão, ele tem entre 540 e 550 litros. É um ótimo porta-malas, bem espaçoso, Aqui embaixo você tem um step de uso temporário, as ferramentas, alguns cantos aí para você guardar pequenos objetos. Tem só essa saliência ali no meio, que é a parte estrutural, né, do carro. Mas é um excelente porta-malas, maior que de todos os seus concorrentes. E essa tampa articulada aqui também é bem prática, Então, um dos destaques desse carro é o tamanho do porta-malas, sem dúvida nenhuma. Aqui na lateral você tem a frente similar à do Fiat Pulse. Até aqui o meio pode-se dizer que ele é igual ao Pulse, e daqui para trás você tem a porta traseira tem o mesmo desenho, o mesmo recorte do sedã Cronos da Fiat, só com essa parte mais bombada aqui, Tem o mesmo desenho, mas não tem a mesma parte da estamparia da lata. O espaço aqui atrás é bom, Ele tem uma certa limitação na largura, mas que isso é do projeto do carro. Mas o espaço para as pernas, como eu sempre digo, esse banco do motorista está regulado na posição que eu dirijo e sobra um espaço bem razoável aqui. 3 cintos de 3 pontos, 3 encostos de cabeça, um espaço razoável aqui para a cabeça. Tem ali saída de ar-condicionado, uma entrada USB, ancoragem de cadeirinha de bebê,
acabamento em couro sintético. O acabamento aqui da porta tem um elemento aqui, uma certa rugosidade, né, uma saliência aqui para dar um acabamento diferenciado. Só tem o couro aplicado aqui, o restante é plástico rígido, mas até que é tudo bem acabado. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês como é que eu me encaixo aqui no banco traseiro. Então, olha, a minha cabeça está perto do teto, mas não está encostando. Lembrando que eu tenho 1,74 m de altura. Então, pessoas com 1,80 m, 1,80 m e pouco, pode ter alguma dificuldade aqui no banco traseiro. Mas o espaço para as pernas é bom. E o espaço lateral dá tranquilo para 2 adultos, né? 3 já fica meio complicado, vai ficar um pouco apertadinho aqui no espaço lateral. Mas para 2 adultos de estatura média, o espaço é bem tranquilo, é bem agradável aqui. Essa versão tem um acabamento aqui interno na cor preta, tem uma luz auxiliar aqui no teto, aqui no meio. A habitabilidade aqui no banco traseiro para pessoas até medianas é bem confortável. Eu já mostrei ali as saídas do ar-condicionado, né? Tem uma entrada USB. Vamos acabar de mostrar o carro por fora agora. A entrada e saída, como a porta é grande, não é difícil, tem um bom ângulo de abertura. E o Fiat Fastback tem essas tradicionais molduras na cor preta, né, que passa por cima das rodas, estão aqui na parte de baixo das portas. Tem o travamento externo com chave presencial, né, você está com a chave no bolso, aperta aqui, você travou o carro. Aí tem o espelho retrovisor rebatível, ele demora um pouquinho. Vamos lá, espelho, me ajuda, não me deixe passar vergonha. Ué, agora, olha lá. Quase que eu pago um mico aqui, mas ele rebateu. E aí, quando você abre o carro de novo, o espelho abre. O espaço interno aqui na frente é bem generoso, também é semelhante ao Fiat Pulse. Eu vou mostrar com mais detalhes aqui depois para vocês. O banco tem uma boa anatomia, né? Tem o airbag lateral aqui embutido no banco dianteiro. Regulagem de altura, regulagem de inclinação do encosto. Aqui a identificação do modelo, né? O escorpião tradicional da linha Abarth, Limited Edition, e uma bandeirinha da Itália estilizada. E aqui na frente um visual um pouco diferente do que a gente encontra no Fiat Pulse. Na verdade, essa frente está presente no Pulse Abarth, que acabou de ser lançado também. Então você tem uma frente alta, faróis full LED alongados, a grade todo em preto brilhante, um desenho meio de colmeia ali. Aqui embaixo um friso cromado, a luz de neblina ali embaixo também em LED. Uma entrada de ar aqui que não é falsa, ela joga realmente um pouco de ar ali para dentro, né, para ventilação dos freios, né? E é uma frente bonita, uma frente alta, imponente, né, com o logo da Fiat bem grande aqui, também na cor cinza fosco. O badgezinho aqui, a bandeirinha da Itália estilizada com as 4 barras da Fiat. E é isso, o design desse carro é bem diferenciado, ele é grande, tá? Ele em comprimento, ele é maior, por exemplo, do que o Jeep Compass. Ele tem mais de 4,40 m de comprimento. Então ele tem quase 20 centímetros a mais do que seria o seu principal concorrente, que seria o Volkswagen Nivus, né? Mas até em preço, em motorização e tamanho, a Fiat posicionou essa versão aqui do Fastback um pouco acima do Nivus, já que a Volks não oferece ainda um Nivus GTS que viria com o motor 1.4 turbo, né, de 150 cavalos. Essa versão do Fastback a gente pode dizer que não tem concorrente direto. Ela acaba sendo concorrente do próprio Jeep Renegade, de carros de uma categoria um pouco diferente, até pelo motor, né, 1.3 com 180 cavalos. Bom, é isso. Se o visual do carro é muito legal, eu gostei, apesar dessa traseira um pouco grande, né, o que a gente chama de balanço traseiro um pouco alongado, né, a Fiat não aumentou a distância entre eixos, né, isso é uma pena. Ela poderia ter esticado um pouco mais a distância entre eixos do carro e ter ganho um pouco mais de espaço alguns centímetros a mais no espaço interno, mas ela preferiu crescer o carro aqui depois do eixo traseiro. Então essa traseira ficou um pouco grande, ficou, eu diria, no limite da harmonia de estilo. Eu gostei, ficou legal, mas essa traseira aqui ela é um pouco pesada, não é todo mundo que vai curtir não, mas como eu disse, pro meu gosto ficou bem legal. Outro detalhe curioso, como a caída do vidro é bem inclinado, se por um lado você tem uma visibilidade traseira um pouco reduzida, né, já que o espaço que sobra para a visão é pouco, por outro lado você elimina a necessidade do limpador daqui do vidro traseiro. Você não tem aquele braço aqui
porque o próprio design dessa tampa do porta-malas facilita com que, principalmente em estrada, a traseira fique limpa, o vidro traseiro fique limpo. Agora que você já conhece o Fastback por fora, vamos entrar e vamos rodar um pouquinho. Lembrando que ele tem o conjunto mecânico que já equipa outros modelos, né, da linha Stellantis, da linha Fiat, da linha Jeep, que é o motor 1.3 turbo de 185 cavalos, 27 kg de torque, associado ao câmbio CVT, com simulação de 7 marchas. E a pegada desse carro é mais esportiva. A suspensão é um pouco mais dura, a regulagem do câmbio é um pouco mais para mudar as marchas numa rotação um pouquinho mais alta. Então vamos rodar para ver se esse carro aqui é para você, se você gosta dessa pegada um pouco mais radical, um pouco mais esportiva. Vem comigo, vamos rodar aqui no Fiat Fastback 1.3 Turbo, na versão Limited Edition. Vem comigo. Aqui no painel, pessoal, o Fiat Fastback repete algumas soluções já encontradas em outros modelos, né? O quadro de instrumentos, por exemplo, é o mesmo do Pulse, é o mesmo do Renegade, é o mesmo do Jeep Compass e é o mesmo do Jeep Commander. Claro que com algumas, com relação à linha Jeep, especialmente o Compass e o Commander, com algumas funções diferentes, mas basicamente o quadro de instrumentos aqui é o mesmo. O volante também é o mesmo para esses modelos todos, que vai mudar a identificação aqui da marca, né? Ele tem mudança de marcha por borboletas aqui atrás do volante, a teclinha mágica, como eu brinco, que nessa versão, como ela é a topo de linha, né, e teoricamente é preparada pela divisão Abarth da Fiat, que é de carros esportivos, ela muda a função Sport, né, dos outros modelos. Nessa versão é a função Abarth, que tem o escorpiãozinho aqui desenhado. Ela muda a programação do câmbio e libera toda a potência do motor. Central multimídia também é a mesma desses modelos todos que eu falei, né, principalmente do Fiat Pulse, basicamente é a mesma. Essa parte superior do painel, ele é todo equivalente ao Pulse. O que vai mudar é aqui o console central, né, que é no caso do Fastback, ele tem essa aba lateral mais alta, tem essa parte aqui um pouquinho maior, né? Aqui você tem carregador por indução, duas entradas USB, um USB normal, um USB-C, comandos de ventilação aqui, não só de ventilação, né? Você tem o som, controle de tração, a ligar ou desligar os sensores de estacionamento, assistente de permanência em faixa, a trava da porta, aqui para você apagar o central multimídia, né? Você pode escurecer, aqui para silenciar o som, o pisca-alerta, função automática, aqui os controles do ar-condicionado, né? E aqui um único botão você controla não só a temperatura como a ventilação. Se você apertar, você repara que ele fica colorido, você gradua a temperatura. Se você aperta de novo, ele perde a cor e regula a ventilação. Aqui a indicação da versão, né? Limited Edition e a marca e o escudo da Abarth e o teto preto, né, também característico, banco de couro sintético, o espaço atrás é bom, embora a caída do teto seja grande, né, só pessoas com mais de 1,80 m assim vão sentir um pouco, porque o espaço na largura é bom, para 2 ocupantes é bastante confortável. Já o espaço aqui para perna é bom, mas não, eu diria que não condizente com um carro desse tamanho, exatamente por ele não ter um entre-eixos tão grande quanto poderia. Ele é menor, por exemplo, que o do Nivus, menor ainda que o do T-Cross, né? Menor do que o Tracker, e o que é uma pena, né? Porque o carro cresceu bastante por fora, mas não cresceu tanto por dentro, a não ser lá atrás no porta-malas, que é um verdadeiro latifúndio. Bom, aqui no interior você tem a sensação de estar num Fiat Pulse até olhar aqui o console, né? O console é mais alto, é mais largo, ele até, para alguns, alguns podem até achar que ele prejudica um pouco o espaço, mas eu não achei que prejudicou nada não, ficou bacana esse console mais largo, alavanca do câmbio automático, tem mudança de marcha aqui no volante, enfim. O volante é regulável, em altura e profundidade, tem essa parte imitando aqui um carbono, né, sei lá, um cinza chumbo aqui, ficou bem bacana. Volante todo revestido em couro, tem uma pega bacana, o aro é grosso, dá firmeza aqui na mão, e a posição de dirigir no geral é muito boa, tá? O banco é confortável, os comandos do vidros e espelhos elétricos estão aqui. Aqui você tem a opção de desligar o start-stop, o freio de mão é eletrônico, aqui tem a função hold, que evita que o carro fique
querendo andar, né, quando você para num sinal. Ele tem controle de tração. Inclusive tem aquela função que a Fiat já colocou em vários modelos, né, que é do controle de tração, que distribui a força para a roda que tiver melhor contato no solo. Isso é uma exclusividade da Fiat. Que mais? O espaço aqui na frente é muito bom. O banco regulado aqui na posição que eu dirijo, sobra um espaço bem razoável atrás, né? Tem mais de 20 centímetros aqui para as pernas. Parasol tem espelho, mas não tem iluminação. Enfim, é um carro bem interessante, bem resolvido, tá? Bem construído. Isso a gente percebe. Tem muitas coisas em comum com outros modelos da Fiat e da Jeep. O quadro de instrumentos, as alavancas aqui, as manoplas, o volante, essa parte do controle de ventilação e dos outros controles, a central multimídia. Tudo isso são coisas que a Fiat ou o grupo Stellantis já coloca em outros modelos da linha Fiat e da linha Jeep. O cinto de segurança tem regulagem de altura aqui, que é uma coisa que está caindo em desuso, infelizmente. A mudança de marcha aqui é bem macia. Solta o freio de mão, né, que é, como eu já disse, é eletrônico. Eu não uso muito essa função hold, eu prefiro segurar o carro no freio. Rodando, você percebe duas coisas. Primeiro, o ronco do motor. Eu acredito que seja proposital nessa versão, já que ela tem essa pegada esportiva. Afinal, está escrito Abarth em vários locais, né? Abarth é a divisão esportiva da marca Fiat. Então você tem esse ronco do motor, você percebe em aceleração, e você tem um rodar não muito macio, talvez até um pouco áspero. Em parte pela configuração das rodas e pneus, já que são rodas grandes, né, aro 18 e pneus baixos, e isso reduz um pouco o amortecimento, e em parte pela própria regulagem de suspensão que a Fiat quis fazer. Então você tem realmente uma pegada mais esportiva que vai agradar a alguns e talvez não agrade a outros. Então, se você não gosta dessa certa aspereza, né, na condução do carro, talvez seja melhor você optar por outra versão, porque esse aqui você percebe essa pegada. Aí vamos apertar aqui que eu brinco, a teclinha teclinha mágica. Ele imediatamente reduz marcha e você percebe o ronco do motor. E você percebe a mudança de marchas. Ele apesar de ser um câmbio CVT, ele tem a determinação das marchas bem clara, principalmente quando você aciona a tecla Sport, ou nesse caso a tecla Abarth. Então você percebe aqui sim os 27 kg de torque e os 185 cavalos do motor, tá? O carro fica até com a frente leve. Você pisa, você sente a frente subir e você tem que segurar firme aqui porque ele tem bastante força. Isso é legal. Para quem gosta de uma tocada mais esportiva, tem que ter juízo com esse carro. Apesar de que ele é bem equilibrado, como eu falei, tem todos os controles eletrônicos aí para ajudar, mas o juízo tem que falar mais alto. Claro que quando você aciona a tecla Sport, você vai ter um consumo de combustível um pouco maior. Então vamos tirar aqui. E por falar em consumo de combustível, eu já tinha observado esse motor no Jeep Compass, no Fiat Toro, no Jeep Commander e no Jeep Renegade. E eu vou dizer para vocês, esse motor é muito bom, tem força, tem potência, tem torque, mas ele não é um motor muito econômico, tá? Esse motor definitivamente não foi feito para quem quer um carro de fato econômico. Eu sugiro que se o seu foco é economia de combustível, fica com 1.0. Se o seu foco é desempenho, um consumo compatível, aí sim, pensa no 1.3. Eu fiz o carro abastecido, eu estou fazendo, né? Eu já rodei mais de 500 km com esse carro, abastecido com gasolina, ar-condicionado ligado o tempo todo, sem usar a função Sport, uma média de 6,5 km por litro na cidade, tá? É alto? Depende, eu estou rodando numa cidade que o trânsito é bem travado, com ar ligado, você não tem grandes avenidas para andar. Talvez numa cidade mais plana ou com mais avenidas, né, com mais vias expressas, você consiga uma média melhor, com certeza. E na estrada, aí já melhora bastante, eu consegui 11,5 de média, e com o pé leve
12, 13, cheguei a fazer um trecho 14 km por litro. Então na estrada vai depender muito do seu pé. Na cidade eu não consegui médias de consumo muito boas, mas como eu falei, com ar-condicionado ligado o tempo todo e um trânsito um pouco travado. Mas a proposta dessa versão do Fiat Fastback é o quê? É ser o esportivo da família? Ok, missão cumprida. O motor dá conta, ele tem respostas muito rápidas ao acelerador. Então quem busca essa versão não vai focar em consumo de combustível, vai focar em desempenho. E aí ele te atende bem legal, tá bem de acordo com a proposta do carro. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o Fiat Fastback na versão Limited Edition com motor 1.3 turbo de 185 cavalos quando abastecido com etanol. Um carro muito gostoso de dirigir para quem gosta dessa pegada mais esportiva. Se a sua pegada é 100% conforto, prefira a versão 1.0, porque esse aqui é um pouquinho mais duro, tem rodas maiores, tem o ronco do motor. Então não vá comprar gato por lebre. Esse carro tem um público que curte o que ele faz, e aí ele corresponde às expectativas, tá? Então o carro tá sim muito aprovado. Essa proposta de design é bem legal, é diferente. A única coisa que eu vou fazer a ressalva: a Fiat poderia ter aumentado um pouquinho o entre-eixos dele para fazer a traseira com um design um pouco mais equilibrado, não ter uma traseira tão grande depois da roda e ter dado um pouquinho mais de espaço no banco traseiro. Fora isso, o carro tá muito legal, muito aprovado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiat Fastback Limited Edition, motor 1.3 turbo, preparado pela Abarth, os ajustes de suspensão, de câmbio, de freio, de direção. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, de curtir, de assinar o canal, de seguir, de compartilhar, e até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado!